Eita Deus. Queridos, nós estamos na caminhada, no retorno à santidade. E a caminhada é um passo de cada vez. Então nós vamos caminhar um passo de cada vez. Primeiro nós vamos caminhar, levar as crianças de 2 a 12 anos para o cultinho infantil. Crianças de 2 a 12 anos podem sair para o seu culto. Ok? Então agora nós vamos continuar na nossa caminhada. Hoje é o nosso 3º dia na nossa caminhada. E nós estamos nessa caminhada em retorno à santidade. Dizer para você que é fácil, não é. Não é fácil. É uma luta todo dia. É um passo de cada vez. Não quer dizer que você vai sair daqui, agora eu não vou pecar mais. Não é isso. Você vai agora aprender, entender, a lutar com os seus pecados. E agora você vai aprender a detectar aquilo que é pecado, aquilo que não é. Porque tem algumas coisas que se torna tão natural no nosso dia a dia, que a gente nem acha que é pecado. A gente convive, a gente aprende desde pequeno algumas coisas, e a gente acha natural. A gente não tem consciência que isso é pecado. E nós vamos estar caminhando esses dias, aprendendo algumas coisas, nos alertando de alguma coisa que está aí perdido no meio, né? Assim, acorda, está errado. Isso é pecado também. Porque nós estamos acostumados com os pecados grandes, né? Os chamados pecadão. Você fala assim, nossa, fulano fez aquilo, ciclano fez aquilo, nossa. Mas o que você anda fazendo? Será que você não está pecando? Será que eu não estou pecando? A minha oração essa noite é que você apanhe o tanto que eu apanhei para preparar essa mensagem. Misericórdia. A gente vai estudando, Deus vai falando assim, filha, tá vendo? Viu só que você não está tão certinha do jeito que você acha que está? Você não está andando tão retinho como você acha que está. Então, aperta o cinto aí. Vamos começar. Né? A minha oração é que você realmente saia daqui chateado comigo. Chateado comigo. Mas querendo realmente agradar o Senhor de todo o coração. Eu vou falar muita coisa, que às vezes, né, tem pessoas que a gente é mais achegada, a pessoa vai falar assim, está falando para mim, né? Estou falando para você mesmo, querido. Estou falando para você mesmo, querida. Né? E estou falando para mim mesmo. Vamos mudar, vamos crescer. Nós precisamos crescer. O nosso alvo é Cristo. E para ser parecidos com Cristo, nós vamos ter que penar muito. Nós vamos ter que suar muito. Quando a gente pede, Senhor, traz o avivamento, nós queremos o avivamento. Primeiro, o avivamento só vai vir depois que eu e você nos santificarmos. Depois que eu e você abandonarmos todos os nossos pecados de estimação, pecados que nós pecamos todos os dias, todo o tempo, e não damos conta que estamos pecando. Vamos lá? Pecados de palavra. Querido, eu acho que isso é chover no molhado. Porque dizer que você não tem problema com isso, já está começando que você está mentindo, e é pecado. Né? Fala para mim, quem não gosta de ouvir uma fofoquinha? Quem não gosta de ouvir alguma coisa que aconteceu com quem você conhece, com quem você não conhece, com os famosos
Você não fica lá no Facebook lendo para ver o que aconteceu com não sei com quem, não sei com quem, não sei com quem. Isso é fofoca. E nós estamos o tempo todo ligados nisso. Vamos para a palavra? Tiago, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Vamos ficar em pé um pouquinho, que depois vocês vão ficar sentados um montão. Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 12. Brunão, lê para mim, faz favor, com sua voz potente que você tem aí. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém. Pode se assentar. Difícil, né? Pegou? Pegou, né? A língua, um órgão tão pequeno que tem o poder de matar uma pessoa. Você pode acabar com uma pessoa com a língua. Um pastor em Campinas, ele falava assim, que a língua é o único órgão que Deus fez cerca para guardar ela. Você tem dente? Assim, ó. Deus fez cerca para guardar a sua língua. Você tem os dentes para guardar a língua. Mas às vezes a língua coça, não coça? Que vontade de falar, que vontade, né? Às vezes a língua coça para falar. Mas nós aprendemos ali em Marília esses dias, nós ouvimos, e eu vou reproduzir para vocês aquilo que nós ouvimos ali. Quando você fala mal de alguém, você está sendo profeta do caos, profeta de coisas ruins. Porque você está contando, você está reproduzindo o pecado daquela pessoa. Nós fomos chamados para sermos profetas da bênção, para abençoar, para falar de bênção, não para falar mal. Você foi chamado por Deus para as boas novas. O que é as boas novas? É a boa notícia que só Jesus Cristo salva, que Ele transforma. Só Ele, mais ninguém. Você foi chamado para isso, para testemunhar daquilo que Deus faz e não daquilo que Satanás tem feito com as pessoas. Toda vez que você fala de um pecado de uma outra pessoa, você está glorificando a Satanás. Você está dando glórias a ele por aquilo que ele fez.
E o pior de tudo, você está feliz contando isso. Você está contente contando a desgraça dos outros. Meu querido, essa noite, tome essa consciência que Deus te chamou para abençoar, não para maldizer. Como pode de uma fonte sair água doce e água salgada ao mesmo tempo? Deus te chamou para trazer água para aqueles que têm sede. Deus te chamou para que você possa fluir dentro de você rios de águas vivas, que trazem vida e não decretam a morte. Deus chamou você para isso. Tiago 1:26. Se alguém se considera religioso, mas não freia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Agora eu te pergunto, você tem o dom de línguas ou o dom da língua? O Espírito Santo, ele dá dom de línguas. Satanás dá o dom da língua. Se você é chegado na fofoca, você precisa ver que Deus você está servindo. Que Deus que você está servindo. Religiosidade. Se alguém se considera religioso, mas não freia a sua língua, engana-se a si mesmo. Ou seja, você não é nada. Quem é nascido de Deus, vive para Deus e faz as coisas de Deus. Pense nisso. Mateus 12:36. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. No dia do juízo, vai aparecer um grande telão. E ali vai estar tudo aquilo que nós falamos. Meu Deus. Já pensou? Passar ali tudo o que você tem falado? Na igreja é glória a Deus, aleluia. Em casa, do que você chama seus filhos? Do que você chama o seu marido? Do que você chama a sua esposa? No grande dia, vai estar no telão. No grande dia vai ser revelado muita coisa que nós temos feito escondidos, mas não de Deus. Mas não de Deus. Toda palavra, nós vamos dar conta de toda palavra, toda palavra que temos falado. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os que a ouvem. Temos que cuidar da nossa maneira de falar. O que nós temos falado, a forma que nós temos falado com os outros. Aquilo que tem chegado ao ouvido das pessoas. Nas rodinhas. Antigamente, quando a gente via uma rodinha de homem, a gente já pensava, né? Estão falando coisa que não presta. E dava risada, e não sei o quê. A gente já falava, e estão falando besteira. Mas hoje em dia a coisa está tão mudada, que se perdeu a vergonha. É homem, mulher, tudo junto, falando besteira, contando piada, dando risada. Não é assim? Tudo junto, tudo misturado. E no WhatsApp?
O que você tem conversado no WhatsApp? No grande dia lá, vai passar no telão. O que você tem conversado? O que você tem lido? Os vídeos que você tem mandado? Misericórdia. Meu Deus. Você deixaria a sua mãe ver o seu WhatsApp? Você deixaria a sua mãe ver os vídeos que você tem no seu WhatsApp? Você deixaria o seu pai ver? Deixaria? Deus está vendo. Deus está vendo aquilo que você tem feito. E toda vez que esses vídeos rolam por aí e alguém manda para você, é que sabe que você gosta de ver essas coisas. Sabe que você tem problema com imoralidade. Isso é um pecado. Pecado, ver coisas imorais, coisas de duplo sentido, músicas de duplo sentido, palavras de duplo sentido, brincadeiras de duplo sentido. Como está o teu coração? Porque a Bíblia fala, que a boca fala, que está o coração cheio. A minha pergunta é, se você tem vivido uma vida assim, como está o teu coração? O que está acontecendo, meu querido? Como está o teu coração? Efésios 5:4. Para amarrar isso, vamos lá. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Queridão, você que gosta de dar cantada em mulher por aí, gracejos imorais. Você sabia que isso é pecado? Não? Está sabendo? Toma cuidado, querido, toma cuidado. Queridão, mas também queridona, né? Hoje a coisa está tão fora do padrão, né? Que a mulherada também está bem saidinha, né? Então, vamos tomar cuidado com as cantadas, vamos tomar cuidado com o que você anda falando por aí. Mas a boa notícia é que a gente pode mudar isso. Oh, aleluia! Oh, Deus poderoso! Primeira coisa para mudar isso, assuma compromisso com a verdade. Colossenses 3:9. Colossenses 3:9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Como a gente pode mudar isso? Assumindo compromisso com a verdade. Mentir é um vício. Quando você começa, você mente tanto, tão comum no dia a dia, que você vai acreditando que isso é verdade. A mentira se torna verdade. Você vai acostumando com isso. Quer ver uma coisa? Uns exemplos. Atraso. Quando você chega atrasado no serviço, porque você dormiu demais. Daí chega lá, a pessoa fala assim, atrasado de novo. Pois é, né? O trânsito. É que lá perto de casa tinha um cavalo, desembestou na rua, não deixava ninguém passar. Ah, é porque o nenê não dormiu a noite inteira. Até coloca filho, mãe, pai no meio da conversa.
Querido, muitas vezes você não precisa dar desculpa. Desculpa, cheguei atrasado de novo. Mas se alguém perguntar, diz a verdade. Cheguei atrasado porque eu perdi a hora, eu dormi demais. Cheguei atrasado porque o relógio não despertou, porque eu esqueci de colocar o relógio para despertar. Outro exemplo, falta no trabalho. Você falta qualquer coisa, depois vai lá na Santa Casa tomar lugar de quem precisa passar no médico? Só para pegar um atestado? Você vai no posto de manhã, um monte de mulher com criança, idoso lá na fila, você vai lá só porque o bonitão quer passear na avenida? Querido, vai doar sangue. Faça uma coisa boa, vai doar sangue, né? Mas, por favor, não pegue lugar de ninguém no posto, na Santa Casa. Pessoas que estão precisando passar no médico e você está lá porque você quer folgar. Misericórdia. Outro exemplo, cumprir os votos. Às vezes a gente faz um voto com Deus, né? De fazer alguma coisa. Às vezes até o jejum, vamos jejuar, tal. Aí você fica barganhando com Deus, né? Fala, Deus, não sei. Querido, a Bíblia fala que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Não é votar na urna, não. É fazer voto com Deus, né? É melhor não fazer do que fazer e não cumprir. Deus não te obriga a nada. Então, não faça. É melhor não fazer. Você honra os seus compromissos? Está lá marcado. Um exemplo. Discipulado. A gente já aprendeu que discipulado tem que ter dia, hora e local. Não é? Você tem honrado? O seu discipulador fica lá esperando. Daí depois, quando falta 5 minutos para acabar o horário que você ia, você fala assim, desculpa, não deu. O que você tem feito? Você tem honrado os seus compromissos? Você fala que vai e vai? Ou você fala que vai ou que não vai? Quer ver outro exemplo? Festa de casamento ou de aniversário. Te dão lá o convitinho, fala assim, mas você tem que confirmar, né? Você fala, não, pode confirmar, eu vou sim. Querido, quando você fala que você vai, a pessoa está contando com você. Ela vai pagar para você. Então ela vai pagar convite, vai pagar o lugar, vai pagar comida, vai pagar tudo. Chega na hora, você não vai. Poderia ter colocado outra pessoa no seu lugar, né? E você não foi, e ela perdeu o dinheiro dela, perdeu a tua companhia, a tua presença. Então, se você não vai, fala, infelizmente, não vai dar para ir. Ou não gosto de casamento, não gosto de aniversário, não gosto de festa, não gosto de ficar no meio do povo, não sei. Fala a verdade, né? Fala a verdade. Agora, se você fala que vai, só se acontecer alguma coisa que foge. Mas se você fala que você vai, vá. Vá no seu compromisso. Mentira. Mente como se fosse verdade. Como eu disse, a mentira é um vício tão grande que quem tem começa a acreditar que a mentira é verdade. Fala com uma propriedade que até ela duvida mesmo, se não é verdade. Não é assim? Você não conhece alguém assim? Todo mundo conhece alguém assim. Segunda coisa que nós temos que vencer para poder mudar. Identifique. Não, eu não posso pular. Presta atenção. Você tem pagado as suas dívidas?
pode entrar em qualquer loja da cidade? Ou você passa na outra calçada? O pobre coitado que passa vendendo na rua para ganhar o seu pão de cada dia. Em Tupã é muito legal isso, né? Que eles marcam para você pagar depois. Isso é demais, né? Campinas, em São Paulo, a gente não via isso, né? Mas aqui em Tupã, a gente fala assim, é demais. Quando eu cheguei aqui, fui comprar ovo, o homem perguntou se eu queria marcar. Eu falei assim, quê? Né? Nem acreditei. Falei, não, mas eu tinha dinheiro, paguei e tal. Depois eu peguei, mas paguei tudo direitinho, né? Você tem honrado seus compromissos? Querido, quero que você entenda. A única pessoa que tem a obrigação de te dar alguma coisa é o teu pai e tua mãe, enquanto você não pode se virar sozinho. Enquanto você é criança. Enquanto até uma certa idade, agora até quantos anos pode trabalhar? 16, né? 16? 16 anos. Né? Então até 16 anos você não pode trabalhar. Então teu pai e tua mãe tem obrigação de te vestir, de te dar as coisas e tal. Mas a partir disso, ninguém tem obrigação de te dar nada. Se você pegou emprestado, pague. Não é seu. Não é seu. Se alguém te emprestou alguma coisa porque você pediu, a pessoa confiou em você. Confiou que você ia pagar. Confiou que você ia acertar. Não é seu. Pague. Acerte aquilo que você está devendo. Se você não paga, isso é pecado. Você está com alguma coisa que não é sua. Para falar em português claro, se não é seu, é roubo. Se você falou que ia pagar, pague. Agora, se você está com dificuldade de pagar, dá uma satisfação. Chega para a pessoa e fala, ó, querido, agora eu não consegui. Não estou podendo agora, por favor, espera mais um pouco. Mas esse mais um pouco vai chegar. Se programe para quando esse mais um pouco chegar, você ter o dinheiro para pagar. Porque você não paga, mas você compra roupa, você sai para comer fora, você viaja. Você está bonitinha aí de batom, de perfume, cabelo lisinho. Você tem dinheiro para fazer progressiva, não tem dinheiro para pagar os outros? Ainda posta lá no Facebook, como que é, visual novo. E a pessoa fala, meu dinheiro nada. Isso é sério, querido. Pague o que você deve. Pague o que você deve. Se você não está pagando, você está pecando. Além do seu nome, que você tem que zelar, você tem um nome que você tem que zelar. Mas acima de tudo, você tem um sobrenome. Você é filho de quem? Você é filho de Deus. Você tem um sobrenome a zelar. Quando as pessoas olharem para você, elas vão falar, olha, o que você quiser vender para essa pessoa, pode vender, porque ela paga direitinho. Com isso, sabe o que vai acontecer? O nome do Senhor vai ser honrado através da sua vida. Agora, se você não está pagando as suas dívidas, misericórdia, misericórdia. Vamos lá? 1 Coríntios 10, 10. 1 Coríntios 10, 10. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Você tem mania de reclamar de tudo?
No passado, as pessoas morreram por causa disso. Você reclama do seu salário? Quando você recebe o seu salário? Você olha para o seu salário e fala assim: meu Deus, esse salário de miséria, não dá para fazer nada com esse salário. Ou ele cai no banco e faz, tss, acabou. Você tem reclamado? Se você tem reclamado do seu salário, querido, você tem reclamado da provisão de Deus sobre a tua vida. Você tem reclamado daquilo que Deus tem te dado. Olha para o teu lado. Olha, vê quantas pessoas estão desempregadas. Quantas pessoas estão precisando de ajuda. E você tem o seu salário, que pode ser pouco, sim. Mas você tem um salário. Você tem um salário. Nós temos que ser gratos. Gratos a Deus por aquilo que nós temos. E não reclamar daquilo que nós não temos. 1 Tessalonicenses 5,18. Vamos lá? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O nosso país tem sofrido uma crise, mas nós sempre falamos que nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Para quem está em Cristo, não tem crise. Para quem está em Cristo, nós sabemos que a nossa provisão vem das mãos do Senhor. E quando Ele disse que não ia nos deixar faltar nada, Ele não vai deixar nos faltar. Mas como está o teu coração? O que você quer? O que você tem pedido? Também depende, meu querido. Às vezes você reclama por não ter aquilo que você não pode ter. Aquilo que você não tem condições de ter. Aquilo que se você for pular, sua perna não alcança. Você quer ter coisas que o teu salário não compete. Você olha para as coisas dos outros e você quer igual. Isso é inveja. Isso é inveja. Você tem que ter aquilo que você pode ter, aquilo que você consegue comprar, aquilo que você consegue pagar, aquilo que você consegue honrar os seus compromissos. É o que você pode ter. Mas infelizmente, nós temos pessoas insatisfeitas com tudo. Insatisfeitas com a família. Porque meu marido podia ser igual ao fulano. Porque a minha esposa podia ser igual a fulana. Porque meus filhos poderiam ser igual aos filhos de fulano. Porque a minha casa poderia ser maior. Porque a minha casa poderia ter mais um quarto. Porque a minha casa poderia ter uma cozinha enorme. E tudo mais, móveis, né? Fala a verdade, quem não quer? Né? Uma casa bonitinha, uma casa arrumada, uma casa linda, todo mundo quer. Mas nós temos que ser gratos por aquilo que nós temos. Quando nós sairmos daqui, nós vamos para casa. Quando nós sairmos daqui, nós vamos para a nossa casa. Quem quiser tomar banho, vai tomar banho. Quem quiser comer, vai comer. Pois vamos deitar, né, na nossa cama. Às vezes não é um lençol de não sei de quantos mil fios, mas tem fio porque tem lençol, né? Então, glória a Deus, querido, temos que ser gratos. Eu ri muito esses dias, que eu queria um porta-mantimento. Sabe o que é porta-mantimento? Aquelas latas de mantimento, que não é lata, né? É plástico hoje. Eu queria muito um daqueles. Só que eu queria da galinha.
Eu queria muito da galinha, porque a Joaquina morreu, né? Aquela história toda, você já conhece da Joaquina. Eu queria da galinha. Daí a gente foi em Sorocaba, procurei, não achei. Daí eu fui em Maringá e achei. Daí me mostraram os conjuntos da Tupperware. Gente, Tupperware é tudo, né? Mas não para mim, que eu não posso. Infelizmente eu não estou podendo, né? Mas daí me mostraram a Tupperware. Falei, olha, é lindo mesmo, né? Mas não posso. Daí eu fui numa loja lá que vende um monte de coisa. Não é que eu achei o jogo da minha galinha? O preço que eu podia pagar? Mais barato do que eu imaginava que era. Gente, pensa numa pessoa feliz. Pensa numa pessoa contente. Mandei foto para as meninas ver o jogo da minha galinha. Cheguei em casa, coloquei. Você vai na minha casa, não está nem no armário, está em cima da mesa. Para todo mundo ver o meu jogo de mantimento. Eu sou feliz por aquilo que eu posso comprar. Por aquilo que eu tenho. O jogo da minha galinha é a coisa mais linda do mundo. Tupperware não tem. Não tem. Você pode procurar que não tem. A coisa mais linda é o meu jogo de mantimento. Nós temos que ser agradecidos por aquilo que nós podemos comprar. Aquilo que nós temos. Lembra uma vez eu preguei, falei para vocês, que toda vez que nós fazemos compra, a gente chega em casa, ora e agradece ao Senhor. Você faz isso ou você reclama que não deu para comprar nada? Eu sei que está difícil. Antigamente a gente ia no mercado com uma quantidade de dinheiro, a gente comprava um carrinho cheio, não é verdade? Hoje a gente não compra nem meio carrinho com a mesma quantidade. Mas a gente compra. Não é? A gente tem o nosso arrozinho, o nosso feijãozinho, farinha para quem gosta, né? O ovinho, a sardinha, a batata, uma carninha, né? A gente tem. E por que a gente reclama tanto? Por que a gente não é agradecido? Por que a gente não louva a Deus? Por que a gente não agradece se a gente não pode comer a bolacha que os meninos gostam? Como que é? O João Marcos é apaixonado pela bolacha. Negresco, né? A gente não pode comprar negresco, mas a gente pode comprar Nikito. Né? É bom e é gostoso. Meus filhos foram criados com Nikito. O Gabriel, ele foi aprender o que era Yakult quando ele tinha 3 anos. Porque eu não tinha dinheiro para comprar. E meu filho não morreu não, pelo contrário, está bonitão aí, fortão, lindão. Querido, nós temos que ensinar os nossos filhos aquilo que nós podemos pagar. Aquilo que nós temos condições. Sabe por quê? Porque nem eu e nem você sabemos qual vai ser o dia de amanhã. Se você cria os seus filhos com tudo que eles querem, com tudo que eles pedem, como vai ser no dia da adversidade? Então, queridos, nós temos que... Olha, a gente chega em casa com as coisas, a gente faz uma festa. Nossa, e ora, os meninos ajudam a guardar, né? E agradece a Deus por aquilo que nós temos. Aquilo que eles têm nos dado. Já passamos muita dificuldade, muita dificuldades. Falar para vocês, eu já coloquei muito feijão de molho para tirar os bichinhos, para coar, para depois fazer para a minha família. Por isso hoje, quando eu posso no mercado comprar um pacote de feijão, só Deus sabe a alegria que eu tenho no meu coração. A gratidão que eu tenho ao Senhor por isso. Então, querido, uma orientação que eu te dou com todo o meu amor. Não espere passar por momentos difíceis para você ser agradecido. Agradeça hoje por aquilo que você tem, por aquilo que Deus tem te dado. Então a pessoa não é feliz com a casa, não é feliz com o carro,
tem o carro, anda. Gente, ó, você perguntar para mim assim, pastora, que carro que você queria? Que carro que é top? Pastor sabe o que eu vou responder. Um carro que eu entre nele e o carro ande. É o carro que eu quero. Gente, ó, é a única coisa que eu peço a Deus, porque não aguento empurrar carro. Não tem nem mais saúde para isso. Então pode ser a marca que for, modelo que for, 1965, tá andando, eu não vou precisar empurrar, é esse que eu quero. É esse que eu quero. Às vezes nós reclamamos da igreja, nada tá bom. Se solta fumaça é porque soltou fumaça. Se tem estrelinha é porque tem estrelinha. Se o louvor canta muito é porque cantou muito. Se a palavra fala demais é porque falou demais. Nós não estamos contentes com nada, nós reclamamos. Os irmãos da África andam quase um dia para chegar, para ouvir a palavra. E sabe quantas horas é o culto deles? 5, 6 horas. E depois termina de madrugada, lá vão eles andar de novo para ir embora para casa. Você tem um banco confortável. Está calor, mas está suportável. Tem uma aguinha gelada lá fora. Você reclama do quê, meu irmão? Aqui tem bênção, tem palavra, tem adoração. É o melhor lugar que você poderia estar. Oh, meu irmão, para de ser reclamão. Reclama do trabalho. Meu querido, pede a conta. Tem muita gente querendo entrar no seu lugar. Você sair hoje, amanhã cedo já tem fila lá para poder ocupar o cargo que você tinha. Então, querido, seja grato ao Senhor. Seja grato. Use palavras para gerar unidade. 1 Coríntios 1:10. Estamos acabando, viu? 1 Coríntios 1:10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem um com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Queridos, a unidade. Exemplo, casamento. Eu e o pastor. Vocês veem que, graças a Deus, a gente vive muito bem. Mas a gente não concorda com tudo. Né? Nós temos opiniões diversas. Já tivemos muitos problemas com criação de filho. Eu achava que tinha que ser de um jeito. Ele achava que tinha que ser de outro. Né? Algumas coisas assim, a gente realmente não concorda. Mas nós temos uma unidade. Qual é a nossa unidade? Nós podemos pensar diferente, mas estamos unidos em um só propósito. Nós pensamos diferente, sim, mas qual é o nosso propósito? A nossa família. Um lugar de paz na nossa casa. Nós não temos duas visões, nós temos uma visão só. Ele é o chefe da minha casa. Ele fala, Pati, é por aqui, é por aqui. Nós vamos, nós vamos. Nós não vamos, nós não vamos. Quantas vezes ele chegou para mim e falou assim, nós vamos para tal igreja. Não sabia onde eu ia morar, não sabia qual ia ser a minha casa. Para Tupã foi assim. Nós colocamos a nossa mudança no caminhão lá e chegamos aqui na casa que a gente ia morar. Nós temos um propósito só, honrar ao Senhor. Viver um para o outro e os dois vivermos para Deus. Este é o nosso propósito. Podemos pensar diferentes em muitas coisas, mas nós temos um único propósito. Falar em amor. Temos que cuidar da nossa maneira de falar com os outros. Lucas 6, 41 e 42. Vamos ficar em pé, ler todo mundo?
Vocês me ajudam. Vamos lá? 1, 2, 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém. Meu Deus, né? Pode sentar. Puxado, né? Nós estamos acostumados tanto de olhar para a vida dos outros que a gente esquece de olhar para a nossa vida. A gente fala tanto dos outros e a gente não vê aquilo que está acontecendo com a gente. E aqui eu quero dar uma dica para você, querido. Discipulado é para falar de você e não dos outros. Você pode falar sim daquilo que está acontecendo com o seu esposo, né? Algum problema que você tenha, mas discipulado não é para ficar falando mal do marido. Às vezes você tem um problema com a sua esposa. Você vai falar para o seu discipulador para estar orando com você. Mas discipulado não é para ficar falando mal da esposa, mal dos filhos. Discipulado é para falar de você. Discipulado é para falar: olha, me ajuda em oração, porque eu menti. Eu falei que ia e não fui. Me ajuda em oração, porque, olha, meus filhos, meu marido não estão aguentando mais porque eu realmente, e nem eu estou me aguentando. Então, discipulado é para falar de você, né? Então, tira a trave do teu olho, para depois querer tirar o cisco do olho do outro. Então, se não é para falar do marido, da esposa, dos filhos, quanto menos de quem não é nem dos seus, né? Se não é para falar da família, então não é nem para falar dos outros. Discipulado não é para isso. Discipulado é para falar de você. Mas muitas vezes a trave do olho da gente já foi tirada. E o irmão realmente está com um cisquinho no olho. Como que a gente vai fazer para falar com aquele irmão, né? Para ajudar ele. Porque às vezes você está com um cisquinho no olho, a pessoa vem, né? Sopra para mim, sopra. Então vamos assoprar? Mas vamos ver como a gente vai assoprar. Tiago 1,19. Isso as minhas filhas sabem decorar este versículo. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Toma cuidado com a ira, irmão. A ira é pecado. Toma cuidado. Romanos 12:18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Quando você for falar com alguém sobre aquilo que a pessoa tem feito de errado, fale, mas fale em amor. Fale em amor. Deus te deu um espírito de mansidão. Isso é fruto do Espírito. Quando você for falar com alguém que está fazendo alguma coisa errada, fale em amor. Corrija em amor. Se você não tem, peça, que Deus vai te dar mansidão. Ele vai te dar. É fruto do Espírito. Busque isso. Deus vai te dar. Que depender de você, tenha paz com todos. Agora,
para mim isso é muito difícil, mas vou ter que falar. Honrar nossos pastores e líderes. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja sejam dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Queridos, muitos pastores são maltratados pelo seu rebanho. Muitos pastores têm sido mordidos pelas suas ovelhas. Muitos pastores. Nós estamos vivendo numa época que as pessoas têm esquecido de honrar. Né? E a Bíblia fala dos nossos líderes espirituais. Que nós temos que honrar os nossos líderes espirituais. Então, muitas vezes, as pessoas, por não concordarem, ou por não aceitarem uma correção, ou às vezes na palavra, achar, não, está falando para mim, né? Está falando para mim. Fica irado, fala mal do pastor, fala mal para as outras pessoas, contamina as pessoas com aquilo que que a pessoa está sentindo. E muitos criticam tanto, difamam, ficam chateados por qualquer coisa, que saem falando mal da igreja, saem falando mal do pastor, saem falando dos irmãos. Presta atenção nisso. E muitos até saem da igreja, porque o pastor não colocou para pregar, para tocar, para cantar. Fica chateado porque, não me colocou. Colocou fulano, não me colocou. Não me colocou para cantar, não me colocou para tocar. E sai dizendo, né? Ninguém reconheceu o meu valor naquela igreja. Vou para outra onde vão reconhecer o meu valor. Mas eu ouvi esses dias lá em Marília e fiquei pensando, é verdade. Eu nunca vi ninguém dizer que saiu da igreja porque não colocaram ele para varrer o pátio ou para limpar o banheiro. Você já viu? Nunca ouvi alguém falar assim, eu saí daquela igreja porque ninguém me colocou para varrer o pátio. Ninguém me colocou para lavar o banheiro. Não, as pessoas querem cantar, tocar, pregar. Queridos, tudo tem o tempo certo. Se ainda Deus não colocou você, porque na certeza você está no lugar onde Ele quer que você esteja. Ele vai colocar, Ele vai te honrar. Seja submisso, respeite, obedeça aos seus líderes espirituais. Honre, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, você pode ter certeza disso. Queridos, uma coisa muito séria. Nós temos que vigiar a motivação do nosso coração. Por que você quer tanto pregar? Por que você quer tanto cantar ou tocar aqui na frente? Qual é a motivação do teu coração? É para engrandecer ao Senhor? Ou é para se engrandecer? Então, querido, no tempo certo, Deus vai fazer todas as coisas. Você pode ter certeza disso. Para terminar, Provérbios 6, 16 a 19. Esse vai pegar. Presta atenção. Prestando atenção, todo mundo aqui comigo? Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos,
língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Deus abomina. Deus abomina. E eu quero terminar fazendo uma ilustração para vocês. Eu fiz uma cópia da foto. Tá vendo? Não sabia que eu tinha covinha, ó. Tenho covinha, vi agora. Amor, faz favor um pouquinho. A minha ilustração é... Segura o microfone, por favor. Quando você fala mal de alguém, ou pode ser até a verdade que a pessoa fez, né? Mas você está falando dessa pessoa. Você está pegando a pessoa e você está fazendo isso. Toda vez que você fala dela, você está acabando com um pedacinho dela. Você está rasgando ela. Você está detonando com a vida dela. Muitas mentiras, muitas fofocas, muitas coisas que as pessoas falam, acabam com a vida de uma pessoa. Depois que você fez isso, aqui está a vida de uma pessoa. Você pega, branco, desculpa, tá? Você pega e joga para o alto. Por mais que você se arrependa depois daquilo que você fez, daquilo que você falou, você vai conseguir catar tudo isso e montar direitinho? Nunca mais. Quando você fala mal de uma pessoa, quando você detona uma pessoa, é isso que você faz. Você rasga, você acaba com ela, joga para o alto. Você pode até pedir perdão depois, mas você nunca vai consertar aquilo que você fez. Por isso, querido, a minha oração essa noite, obrigada, amor. A minha oração essa noite é que você se arrependa dos seus maus caminhos. Eu me arrependi. Eu chorei muito hoje à tarde. Eu vim para o escritório 11 horas da manhã. Fiquei direto até agora, orando, buscando ao Senhor e me arrependendo.